E a respeito do adultério, hein? Será que adulterar é simplesmente você ter um encontro sexual com alguém que não é sua esposa ou seu marido? Jesus, em diversos momentos em seu Sermão do Monte, ele ressignificou as palavras que foram ditas pelos profetas anteriores a ele. Mesmo aquilo que foi escrito por Moisés na lei, Jesus procurou trazer um novo significado àquelas palavras. Com isso, ele não estava abolindo aquelas palavras. Ele mesmo disse, antes de citar Moisés, antes de citar os profetas, que ele não veio para abolir ninguém, para acabar com ninguém, ou para lançar uma nova lei. Não, ele veio para cumprir tudo aquilo e para ensinar para o povo daquela época qual era o verdadeiro significado daquilo que eles tinham entendido tudo errado. Ele já explicou, e nós falamos a respeito disso no devocional de ontem, a respeito do assassinato. E hoje ele fala sobre o adultério. Porque na cabeça do pessoal daquela época, escribas, fariseus e tantos outros que aprendiam com estes, adultério era simplesmente você que é casado, por exemplo, você ter um encontro ilícito e imoral com uma pessoa que não é tua esposa, teu marido, teu cônjuge. Ou você que é solteiro, também ter esse encontro, uma vez que isso é proibido pelo Senhor também fora do casamento. Mas o que seria adultério? Será que adultério seria simplesmente a prática do ato fora do ambiente em que Deus o permite? Obviamente que não. Jesus, mais uma vez, trabalha com o coração das pessoas que o ouviam. E ele disse o seguinte a respeito do adultério, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Esse final de Jesus é muito forte porque ele deixa muito claro que a gente não pode brincar com a maneira como a gente compreende o mandamento ou a lei. E é possível que a gente esteja cumprindo, entre aspas, o mandamento e, na verdade, estejamos indo ainda assim para o inferno. Por exemplo, eu não estou traindo meu marido ou minha esposa, eu não estou fazendo nada fora do casamento, eu estou esperando para o meu casamento chegar, etc. Mas pode ser que ainda assim você esteja perdido indo para o inferno, mesmo tentando fazer tudo que é certo. Por quê? Porque no seu coração você está fazendo tudo errado. E como é que a gente pode fazer? Dessa maneira como Jesus explicou. Ele disse, se você, mais uma vez, na sua intenção, no coração, você olhar para uma mulher ou para um homem, enfim, e desejá-los no seu coração, você já cometeu adultério com essa pessoa. Agora, esse desejo, obviamente, não é qualquer desejo, mas é um desejo lascivo, é um desejo imoral, são pensamentos sujos que você tem com aquela pessoa. Quando eu digo sujos aqui, no sentido de pensamentos errados, pensamentos imorais, pensamentos que sexualmente são pecaminosos aos olhos do Senhor. Como é que você deveria olhar para aquela pessoa? Você deveria olhar como alguém que é imagem e semelhança de Deus, que é uma criatura de Deus. E que, se é bela, se é belo, o é porque foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E deveria ser olhado como belo e não como objeto de pensamentos imorais ou objeto que te leve a ter pensamentos sujos ou pensamentos iníquos. Porque esse tipo de pensamento é o que gera em você o adultério aos olhos de Deus. Para Deus, quando você olha de maneira imoral, lasciva e cobiçosa para o corpo de alguém, não é para a pessoa que você está olhando, você está olhando para o corpo daquela pessoa, para partes daquele corpo. Para você, pouco importa a natureza daquela pessoa, se ela está bem, se ela não está, se ela é feliz, se ela não é, se ela teme a Deus, se ela não teme. Pouco importa para você quem ela é. O que importa para você são aquelas partes que você deseja usar como objetos para a tua satisfação. Isso é pecado e aos olhos de Deus adultério, ainda que ninguém veja que você cometeu esse adultério, ainda que seja algo que só você e eu e Deus saiba dessa sujeira, dessa imoralidade. Deus,
ele olha para você como um adúltero e você já é responsável por ter quebrado o mandamento da mesma maneira como se você tivesse saído com uma prostituta. E aí você diz, nossa, mas parece que não tem nada a ver isso que você está falando. Pois é, também pareceu isso aos olhos de quem ouviu Jesus pela primeira vez, mas é justamente isso que ele disse. Você tem que ter respeito pelas pessoas. Você precisa ter carinho e simpatia e educação e tratar as pessoas de maneira digna. As pessoas não foram feitas e não existem e não estão andando por aí para serem objeto da sua autossatisfação, como se você e eu fôssemos animais olhando a vitrine do frango assado. As pessoas não estão aí como objetos de uma vitrine que você anda olhando aquilo que você vai escolher para te satisfazer. Não foi para isso que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para ser imagem e semelhança dele, e ele colocou dignidade no ser humano. E é justamente essa dignidade que deve fazer com que a gente olhe para eles de maneira digna, respeitando e tratando-os como seres humanos, de fato, como são, como irmãos, como raça igual a nós. Essa é a maneira que Deus espera que nós vejamos uns aos outros. E se é diferente que você tem olhado para as pessoas, que você se arrependa disso, que você reconsidere a maneira como você tem prendido o seu olhar a certos lugares, a certos corpos, a certas partes do corpo de certas pessoas, como se isso fosse correto. Lembre, isso não é só um desrespeito àquela pessoa, isso é um desrespeito ao próprio Deus que criou aquela pessoa como imagem e semelhança dele. E você está olhando para aquela pessoa como se ela fosse simplesmente um objeto que pudesse ser comprado, ou que pudesse ser usado, ou que pudesse ser lembrado na hora que você estivesse se autossatisfazendo. Não faça isso. Aos olhos do Senhor isso é pecado, e o fim disso é o inferno. E o caminho para o céu é o caminho da libertação. Deus quer te libertar disso, para que você seja verdadeiramente feliz, não com as criaturas de Deus, mas com o verdadeiro Criador. Se nas criaturas a gente encontra beleza, quanto maior não é a beleza daquele que as criou. Até que você o encontre, você não saberá quão grande é a satisfação que nós temos quando estamos com Ele. Busque-o e você saberá.